Modelagem piscina. Nesta aula, que basicamente será um tutorial, o objetivo é fazer a modelagem de uma piscina de alvenaria, aonde que vamos utilizar todos os comandos já conhecidos, objetivando então a representação gráfica de uma piscina no nosso projeto em andamento. Para a modelagem da piscina, vamos utilizar o arquivo que está descompactado na nossa pasta de exercício, acessando ele em Open. O arquivo, então, para a utilização será modelagem piscina. Naquela pasta descompactada em C, CADS, Revit Projeto Arquitetônico, na pasta topografia, então o arquivo modelagem piscina. Então a nossa intenção é modelar uma piscina nesta região ao lado da edificação. Então, utilizando comandos que já foram vistos e vamos rever a título de revisão, com esse enfoque então para ter essa representação do elemento até a representação da água, né, faremos para ter a representação adequada da nossa piscina no nosso projeto. Então, para a modelagem do elemento, vamos utilizar um comando que já vimos aqui em topografia, que é a modelagem da plataforma, para fazer então cavar o terreno, né, na região que precisamos, para fazer então a modificação da topografia ali e aí o posicionamento restante do elemento. Para que fique fácil a manipulação aqui, o entendimento, vamos dividir nossa tela em duas vistas a nossa tela. Recurso de interface interessante, onde que nós já temos uma vista 3D disponível, nós podemos clicar na implantação, nós temos a segunda planta aberta agora. Se o usuário digitar WT, ele fará uma divisão da tela nessas duas janelas. WT significa Window Tile, então ele faz uma paginação das janelas que ele tem aberta ou das vistas que ele tem aberta no projeto. Se ele tiver 5 janelas abertas, 5 vistas, ele fará a paginação de 5 janelas na nossa tela. Então vamos trabalhar com zoom nesta região e também acompanhar no 3D o impacto da nossa modelagem nesta região aqui também. Então, com alguns efeitos limitados, mas que a gente consegue então compreender o nosso processo de modelagem. A primeira etapa será então escavar onde que estará a nossa piscina. Então, faremos uma piscina nesta região. Ela vai ter duas alturas, então vai ter uma profundidade de 1,5 m numa parte maior dela e uma parte menor com uma profundidade de 0,5 m, por exemplo. Então faremos 2 building pads, 2 plataformas de construção. Acessando o comando na aba Massa e Site, nós temos aqui então a ferramenta de construção de plataforma, que é o Building Pad. Clicamos então no elemento Building Pad. Estamos agora no estado de edição. Vamos desenhar nessa vista? Talvez aqui a vista mais precisa para nós. É só mudar a tela, então agora estamos desenhando essa vista. Então vamos fazer aqui que a profundidade dela esteja a 2 metros desse piso. Vamos desenhar o piso primeiro da profundidade do elemento. Então vamos usar como referência linhas de construção. Então vamos também fazer em relação a esse limite aqui também. Então vamos criar uma linha, pick lines, linha a partir de linha, com deslocamento inicial na largura de 2 metros ou 200 centímetros dessa referência. E faremos ela com a largura, por exemplo, de 3 metros. Pick lines 300. A partir dessa linha, 300, um valor um pouco maior. Então, ou fazer offset também, né? O offset de 300 copiando. Né? Mas ó, a referência poderia ser um pouco maior, então 5 metros nessa largura. Estamos acompanhando na outra tela ali a representação gráfica. O limite dela, né? Onde é que vamos utilizar o limite para fazer a representação gráfica? Bom, podemos continuar aqui usando aqui, vamos fazer duas partes, vamos fazer aqui desenhar a parte mais profunda da piscina. Então, em relação a esta linha aqui, pode ser a projeção, por exemplo, do beiral do telhado, uma referência boa. Podemos pegar então, deixar o offset pick lines nesta referência. E aí a gente usa o trim para fazer então o avanço dessa linha com essa e esta com essa. Essa primeira parte, que será a parte mais profunda, que estará 1,5 m, vamos fazer ela com comprimento de, por exemplo, 5 metros. Então vamos fazer um offset de 5 metros, fazendo offset desta linha de 500 para esta região. Ou até um pouco maior o dimensionamento dela para, por exemplo, 7, aumentar mais 2 metros aqui na referência. Se o usuário achar interessante, poderia deixar aqui talvez em
dimensionando aqui o projeto em 6 metros. O comprimento dela, porque terá uma nova parte com uma nova altura, por exemplo, 2 metros a 3 metros a mais, tá? Ok, então trim, contorno, 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 contorno. Esse será o nosso fundo, a parte mais profunda da piscina. Então será então piso de piscina, que tem uma estrutura composta na nossa plataforma. Editando ela aqui, nós podemos visualizar um piso de 10 centímetros que tem um material concreto. Vamos criar a menos 150, 1,5 metro de profundidade deste elemento. Confirmamos a ação. Efetuamos a retirada do volume. Podemos repetir o comando agora e fazer uma segunda retirada de volume com a mesma plataforma. Então, usando então novamente Maze Site, Building Pad. Podemos agora também usar a opção Pick Lines, com a opção 0 exatamente nessa referência. Podemos até fixar a linha, né? Para que no futuro a gente tenha então a fixação das linhas ali, se tiver que mover. E vamos fazer essa aqui com 3 metros. Então vamos fazer um offset de 300 desta linha para cima e fechando o contorno para ter então uma nova altura nesta referência. Desta referência, desta referência. Podemos fechar, deixa eu fechar o cadeado, né? Para ela fique coesa ali a linha, né? Quando modificar esse piso, essa aqui vai junto. Caso não tenhamos feito nessa aqui, ó, ela está solta. Podemos fazer arrastando nesse limite ou fazendo o comando alinhamento. Comando alinhamento, esta referência, esta linha. Fechamos. E essa nova plataforma vai ter menos meio metro de profundidade. Podemos confirmar a ação. Temos o segundo nível do elemento já definido. Menos 50 centímetros. Então já temos ali a retirada de volume para que agora possamos posicionar. Faremos comandos que a gente já conhece usualmente aqui para desenhar, que será o comando parede, né? Então fazemos comando parede nesta região e nesta região aqui também. Então vamos utilizar o comando parede. Nós temos já uma parede já definida, que é a parede, se não temos, podemos construir a parede da piscina, né? Ela está... Vamos fazer uma parede para piscina. Então vamos pegar aqui então a opção, podemos pegar essa de tijolo reboco, editar e duplicar. Vamos chamar então essa aqui alvenaria externa, vai ter 10 centímetros, onde vai ter tijolo e o cerâmico que vai ser o revestimento da piscina. Então vamos chamar de cerâmico. Ok. Na estrutura composta, vamos configurar então que vai ter o material. Do lado exterior não vai ter nada mesmo. Podemos manter o reboco aqui. Só vamos ajustar as espessuras para que feche aqui. E também aqui vamos pegar o mosaico que nós temos já para o fundo da piscina pronto ali, que vai ser um mosaico. Então vamos clicar aqui, vamos pesquisar o material mosaico. Já devemos ter o piso já pronto. Mosaico piscina. Ok. E vamos ajustar a espessura então agora para 6,9. Fechando os 10 na espessura. Ok. Então vamos construir paredes. Usando a referência. Desenhando pela face interior ou exterior. Nós vamos desenhar pela face exterior. Core face exterior. Aonde que a base dela vai começar no térreo a menos 50 de profundidade, porque faremos essas paredes primeiro, até a altura unconnect com a altura de 50. Então ela virá no momento até aqui, depois a gente fará o ajuste ali dela em relação ao piso que vamos construir ainda, que é a nossa borda, a nossa piscina ali que vamos representar. Talvez temos que descer ela a menos 13,5 depois na altura em relação à nossa borda. Primeiro vamos fazer a menos 150. E pela face exterior, duplicando no sentido horário. Então faremos parede aqui, aqui, aqui e aqui. ESC. E paredes agora a menos 150, a altura de 150 também. Depois podemos ajustar essa altura. Então, aonde? Na referência, podemos começar novamente aqui. No final, seria 1 metro, né? Podemos ajustar logo a seguir, né?
já podemos ajustar antes, né? Clicando nessa aqui, ela vai ter, na verdade, ela vai vir até, ela não pode conectar essa parede, ela vai estar menos, ela vai ter 1 metro de altura. Exatamente. E aí podemos então desenhar ela na referência final do elemento. Então, deletando, parede a 1 metro de altura. Começará nessa referência, nessa, fechando o contorno. Nesta região aqui e aqui, essas 3 paredes aqui, com CTRL, selecionando, elas terão, na verdade, elas virão até 1,5 metro. Somente aquela primeira que ela tinha realmente uma altura diferenciada. Bom, já podemos enxergar já a representação gráfica que nós estamos trabalhando, né? Visualizando agora, mudando aqui nesta vista, aqui em colorido, aqui já podemos visualizar que nós temos com a vista ativa, podemos deixar preto e branco esta vista e nesta vista mudar a representação gráfica para o colorido. A vista está ativa aqui. Nesta vista, mudar a visualização desta vista para o colorido. Tá lá. Podemos inclusive até enxergar já a materialidade definida. Vamos agora fazer o acabamento. Fazer o acabamento aqui. Aqui nós poderemos fazer, recuar, fazer com que a parede ela venha para este lado mais e trazer a espessura dela para essa referência aqui. Então podemos pegar essa parede que nós temos nessa vista e mover ela, fazer o movimento dela, deslocar ela, desconectar ela da região. Mas como nós vamos modelar aqui o piso acabado em cima dela, não há problema também, né? Vou fazer a modelagem do piso acabado nessa região agora. Então, piso acabado, nesta vista, peak walls, não vou estender para dentro da parede, e sim até o elemento, peak walls 0. Menos 13,5 é menos 46,5. Na referência desta parede, desta, e no caso deste lado da parede. Ele encadeou para nós, então isso não é interessante. Então não vamos clicar nessa face porque ele vai mudar a referência. Então nós podemos fazer com que ela, clicando na linha e arrastando ela para outra face. E aí podemos inclusive fechar o cadeado para fixá-la naquela referência. Então, criando o material em cima do acabamento que nós necessitamos. A menos 46,5, porque a gente tem menos 50, menos 13,5. Por isso, menos 46,5. 13,5 desse piso acabado nós vamos construir. Para montar o piso acabado exatamente acima do elemento. Temos agora o nosso piso acabado. Só precisa ajustar o material. Na verdade, é o da borda, não, né? É o piso mosaico piscina. Está ali modelado. Esse acabamento aqui podemos ajustar depois a pintura ali, ajustar ele. A mesma coisa agora podemos utilizar agora para fazer, no caso agora, a nossa configuração aqui para a modelagem então agora do nosso outro fundo do restante da outra piscina. Então, piso acabado arquitetônico. Continuamos usando as referências que a gente tem ali no caso, ó, não estendemos para dentro da parede. Vamos usar então o mosaico piscina, usando peak lines, que é essa referência que nós temos aqui, fechamos o cadeado, e peak walls para as outras referências, tirando o extend into all, para que a gente só faça o acabamento na face da parede, de fato, que é a nossa intenção. Feito, confirmamos a ação do nosso elemento naquela região. Então, agora confirmamos a ação do elemento aqui a menos 146, que é menos 150 mais 13,5 menos 146,5. O piso mosaico piscina. O sketch ele está indicando que as linhas estão interseccionadas. Temos que retirar ali o intersecção. Continuamos. Nós movemos a linha ali, está um pouquinho maior, daqui até aqui. E também daqui
daqui, com o comando trim. Confirmamos a ação, temos o piso agora acabado na região. Está ali então agora com duas alturas, né? Uma altura com 5 metros e a outra altura com 1,5 metro e a outra altura com 50 centímetros na nossa representação. A partir de agora podemos continuar utilizando aqui os comandos adicionais para fazer a modelagem da borda. Poderemos inclusive fazer o preenchimento da água da piscina, exatamente nessa silhueta que nós temos aqui. Para isso vamos criar um plano de trabalho para que a gente possa fazer a extrusão por model in place para representar a água da piscina nessa referência. Então vamos criar um plano de construção para que a gente possa usar ele para fazer o model in place, dentro do comando extrusão. Então, toda vez que nós tivermos que modelar algo que é específico do nosso projeto, um volume específico, nós podemos usar o model in place, inclusive então para fazer a representação da nossa água na piscina aqui. Então podemos acessar o comando model in place, já utilizado em aulas anteriores na modelagem dos forros, né? Model in place. Será um elemento genérico, generic models, ok. Vamos chamar então ele de água. Água, nosso projeto. E agora nós vamos desenhar uma silhueta, exatamente a silhueta que nós temos aqui, usando essa referência para fazer a extrusão do nosso elemento. Para um lado ou para o outro, né? A gente não precisa ter certeza de onde que a gente vai estar enxergando o elemento. Nós temos que só pegar as referências que nós vamos desenhar nossa água. Então, vamos pegar aqui, desenhar um plano de referência. Tá? Na referência da parede que nós temos. Podemos até deixar fixado no cadeado esse plano de referência. É uma linha tracejada. E agora vamos criar uma extrusão nesta referência. Tá? Então temos aqui a referência pronta, nós vamos desenhar, setar este plano, esse plano de trabalho. Só que interessante aqui, antes de fazer essa execução, é que nós criamos um corte nesta vista para que a gente possa enxergar essa silhueta de fato, porque ele vai posicionar numa vista lateral. Então podemos criar um corte antes da execução do comando. Então, anterior a situação é interessante que cria um corte, cancelando o comando, criamos um corte nessa referência. Então, na visualização, comando corte, podemos criar um corte para enxergar uma seção cortando, pode ser a nossa seção da piscina. Um corte momentâneo, depois podemos apagar ele. Tá? Aí sim a gente usa ele como referência para desenhar o nosso elemento. Então, voltando ao comando, model in place, elemento genérico, água da água. Agora piscina, só água. Tá? E agora sim, né, vamos desenhar o plano de trabalho e fixar ele naquela referência. Então temos um corte para visualizar essa silhueta que nós vamos precisar desenhar ali a extrusão da nossa água para fazer uma única água num volume único, né? Então vamos fazer uma extrusão nesse sentido, por isso que nós estamos criando esse plano de trabalho. E aí vamos fazer a extrusão com esse plano setado. Vamos setar este plano de trabalho. Se estiver com dificuldade de selecionar ele, podemos dar um tab no objeto. Ou até mesmo ficar mais fácil a seleção, trazer ele para fora aqui. Né? Aí fica mais fácil a seleção do objeto. Né? E ó, comando extrusão, setar este plano. Enxergando pelo nosso corte que nós acabamos de criar, seção 1. Ok, ó, agora nós temos exatamente a seção que nós vamos cortar para fazer a extrusão da água. Então, comando extrusão. Pick lines, vamos pegar as referências que nós temos construídas. O piso, afasta a parede, afasta a outra parede, a face também do outro piso e essa face. Fechamos o cadeado, arrumamos o trim nos cantos, né? Já vamos ajustando os cantos. Deste elemento para cá, deste elemento para cá, os cantos todos que não estão este com este. Ok. E o offset aqui, né? Que a gente não vai fazer ele indo até a borda, né? Então vamos fazer um offset aqui nessa linha para fechar o contorno, né? Pode ser o pick lines a partir dessa referência. 5 centímetros, né? Offset
de 5 abaixo do nível. E aí a gente faz o trim deste com este com esse. Poderia ser até um pouco menos, né? O espelho ali ficar um pouco menos, então podemos descer ele um pouco mais para, por exemplo, 10. Tá? Então agora nós temos ali no nosso elemento, podemos fechar o corte aqui, para acompanhar agora a extrusão do elemento. Confirmamos a ação, a extrusão fez para um lado, nós queremos para o outro lado, então podemos levar até a referência lá da nossa parede, para o outro lado com a setinha, ó. Clicando na setinha podemos mudar o lado do elemento. O material, água. Dali nós temos já o volume da água representado no nosso projeto. Estamos ainda no modo in place. Efetuado então a modelagem, podemos finalizar o modelo agora. Nós temos a água modelada naquela região. Falta ainda, se quiser o usuário pintar, né, aquela região que ficou a materialidade ali não está ok. Aí, inclusive pode mudar o mapeamento se quiser do elemento que está sendo usado aqui para essa piscina aqui, é um exemplo apenas, tá, de revestimento. O comando Paint, né, a gente podemos pintar usar o mosaico aqui, mosaico, com o comando PT, e pintar aquela face ali. Se o usuário tiver com dificuldade de acessar porque tem água na frente, ele terá que selecionar a água momentaneamente, dar um hide, elemento, aí ele conseguirá acessar aquela face, usar o Paint, usar o mosaico aqui, ó, o material mosaico, e pintar aquela face ali. Aproximando, clicando na face, ele tem então agora a pintura do elemento. Agora sim, ele pode pegar nesta vista e trazer de volta a representação da água, que está em magenta o contorno, clicando, fazendo a opção contrária, Unhide View, elemento. E desligando a lâmpada, então agora ele tem a água representada. Para finalizar, podemos fazer então uma borda aqui na piscina, nossa piscina, rebaixar um pouco o nosso elemento aqui, né, em relação à altura do piso rebaixado aqui. Todas essas paredes podemos descer elas, essa parede, usando o Ctrl. Descer elas um pouco mais, mas podemos primeiro desenhar, porque a gente pode ver no corte e ajustar isso no corte depois. Então desenhar a borda e depois também o piso externo aqui que nós temos ali, né? Vamos então modelar a borda da piscina, utilizando um piso acabado. Piso arquitetônico. Nós temos aqui mosaico piscina, então já temos um piso aqui inicial construído, né? Podemos usar ele ou até mesmo o piso que nós temos aqui para fazer a borda, né? Borda da piscina. Então usando a opção borda, confirmando o valor dele aqui, 13,5, com acabamento para a borda. Podemos até visualizar a borda aqui, a materialidade, uma materialidade na borda. Então vamos usar então o contorno, fazendo aqui a opção Pick Walls, pegando então a opção de 5 centímetros para dentro da piscina aqui como referência, clicando nessa referência, tirando o Pick Walls, 5 centímetros do lado de dentro, e para esse elemento aqui, usamos o Trim. Sempre trabalho de contorno, desenho, sempre muito desenho 2D dentro da modelagem. Um offset de 60 nesta referência, nesta, com a altura então agora nosso elemento de 0 em relação ao nível. Talvez tenhamos que ajustar a altura das paredes depois, podemos fazer isso no corte, né? Então confirmamos a ação, ele cria o nosso piso acabado. Ali, como comentamos, temos que ajustar o tamanho da altura da parede ali. Para finalizar, vamos fazer aqui o piso externo. Podemos conectar esse piso aqui, avançar, né, esse próprio piso que nós temos aqui para fazer a borda aqui, ou criar um novo piso para a borda. Vamos aproveitar esse existente que nós temos aqui mesmo, editando essa plataforma. Podemos então usar ele, selecionando ele. Se não estiver conseguindo selecionar ele pela face para editar o perímetro, podemos então aqui clicar na seleção de elemento por face, e aí o usuário passa a ter a seleção da face do elemento.
Então a opção vai ser realmente manter o mesmo material ali na região. Edita um boundary. E aí podemos usar a própria planta aqui para fazer a edição. Um retângulo na borda para não ter material nessa região. Fechamos os cadeados. E agora, fazendo agora a silhueta que nós desejamos na nossa piscina. Então, vamos fazer aqui um offset dessa linha de 300 centímetros dessa referência. 300 centímetros dessa referência. Dessa e dessa. Quiseram deixar alinhado com aquela linha ali, né? Então a gente não precisa nem dessa linha aqui, né? Então é uma opção. Então, usando o trim agora, podemos até apagar essa linha se for o caso e fazer o trim desta com esta e desta com esta. Então agora estamos criando material nesta região até o limite da borda. Na altura que está outro elemento já, né? Menos 13,5. Confirmamos o elemento ali. Temos então agora a nossa apresentação. Podemos descer então agora, se quiser podemos descer um pouquinho a borda, né? Isso aqui, o nosso corte continua sendo útil aqui para esse ajuste de parede, né? Para a gente depois replicar esse ajuste para os outros elementos, né? Podemos usar aquele corte que nós criamos aqui, podemos até chamar esse corte de corte da piscina, nós vamos ver exatamente o que está acontecendo ali, né? Então podemos descer agora o nosso elemento até esse limite aqui da borda, né? Que é exatamente a altura do nível. E para que não tenha mais aquela representação ali, aqui a gente pode testar, né? Mover a borda toda para o limite do piso para ver como é que fica, usando o comando move mesmo, né? Até esse ponto aqui. Ali vai ficar no limite do terreno, então seria interessante a gente deixar mesmo na altura que está ali, descer um pouquinho se for o caso, para diminuir o degrau, descer, por exemplo, descer menos 3 centímetros ou menos meio, menos 0,5 centímetros. Ok. E a gente agora ajustar a parede, né? A parede já tem que montar embaixo, abaixo do piso da nossa borda, que seria então menos 47 na altura. Então a gente pode agora selecionar as outras paredes e descer esse valor, dar um hide, elemento, fica mais fácil de acessar a parede aqui e descer essa parede e essa parede para 147. E essas paredes menores, em vez de 50, deixar elas em 47. Que essa foi a nossa intenção. E aí sim habilitar novamente na vista, trazer novamente a borda visível, dando um hide na vista, elemento, tá aí, e desligando a lâmpada para trazer de volta a nossa piscina. Podemos fechar essa janela, abrir a nossa janela principal. Temos então aqui, a intenção foi então representar os comandos já conhecidos, mas agora com esse enfoque dessa representação gráfica aqui no nosso projeto. Se a gente criar uma câmera acessando então essa seção, podemos chamar ela de piscina, o corte da piscina, tá? Criar uma câmera na planta, visualizando então agora a nossa piscina na câmera, olhando deste ponto de vista para cá, nós temos a nossa piscina modelada. E aí, ajustando os efeitos de câmera, todos, né, que nós temos ali, dando F2 aqui chamando piscina, à vista, a piscina. Podemos ligar aqui o Ray Tracing na vista, para ver um pré-efeito, né, que nós temos, não é o efeito definitivo, porque não temos a iluminação artificial aqui, no caso à noite, mas durante o dia, a gente pode ligar o Ray Tracing e ver como é que está ficando aquele efeito da água que nós criamos, né, neste volume que modelamos para a representação da piscina. Então, uma opção interessante aqui é um processamento, é uma pré-renderização, não é ainda o efeito de fato do elemento, mas já dá para ter uma intenção boa e clara de como é que ficou nossa representação gráfica naquela região.
o nosso elemento, como é que ele está graficado e como é que está a eventual graficação do elemento, né? A gente poderia até avançar um pouquinho o elemento até, como a nossa borda ela está acima do piso, da nossa piso acabado, a gente poderia até ajustar, fazer com que esse piso avance mais para dentro da borda, para realmente apoiar a borda em cima do piso estrutural aqui que nós temos, né, da nossa plataforma de construção. E aí a gente ajusta, mas ó, já temos o efeito da água na representação gráfica do nosso elemento. Então esse é o nosso objetivo inicial aqui, mas aqui depende o tempo agora de processamento, ele vai refinando o nosso tempo. O ideal era realmente fazer a renderização aqui para que a gente tenha de fato a representação precisa do elemento. Finalizando, close, ele volta de novo para o modo. Então, ajustes finos que nós podemos fazer aqui, visualizando na cena. Podemos pegar a borda, esta aqui, e avançar um pouquinho para dentro da piscina, inclusive até a referência da parede, como a borda está acima da plataforma, nós podemos pegar aqui a nossa plataforma de construção e fazer com que ela vá até a referência das paredes. Essa é uma opção inicial, né? Avançar ela até a referência das paredes. Como a parede não está visível aqui, antes da edição tu tem que pegar e esconder a nossa borda, dar um hide no elemento. Aí temos acesso aqui até onde que nós podemos desenhar o nosso elemento aqui para fazer até esse limite aqui, essa plataforma. Então, editando o perfil, a gente pode trazer, usando aqui ó, alinhamento, essa função até este cara aqui. Fixamos, ok, remove a restrição, fixamos. A mesma coisa aqui, com este cara. Remove a restrição. Porque ela estava referenciada na borda, por isso que ele está solicitando que ele não pode manter a restrição anterior. Remove, porque nós estamos mudando a referência agora do elemento. Desta referência para esta aqui. Fixo o cadeado. Remove, fixo o cadeado. Então, estão avançando o material até a face externa da parede. Esse é o primeiro movimento. Então agora a gente pode voltar na lâmpada e termos a borda da piscina sobre este elemento. Unhide elemento. Então temos agora a borda ali. Voltando na vista 3D, desligando o elemento, fica fácil entender o que a gente fez. Avançamos o material até aquela região. Um outro detalhe que foi visualizado ali no pré-renderização, pode deixar esse elemento realmente na altura 0 agora, como estava antes. Tá? E a gente pode arrumar o acabamento ali das bordas, né? Em todas as bordas usando o Paint. Nós temos ali o material borda. E pintar naquelas faces, né? Um novo material. Nesta face. Nesta face. Orbita. E nas outras faces, acessando as outras faces na visualização. Essa face. E o ajuste ainda, usando o Ctrl aqui, podemos fazer a pintura nesta outra face. A manipulação está mais pesada porque nós temos toda a vegetação aqui, né, disponível. Então ele demora mais, seria interessante ter mudado o estilo de visualização. Como estamos finalizando, só o zoom naquela. O zoom onde queremos dar, né? Botando o cursor nessa face final. Aproximando o zoom. Ok. Então, um detalhe, refinamento. Quanto mais precisão a gente pode dar para a cena, melhor, né? Voltando àquela vista que nós temos da piscina. Então, podemos agora
até aproximar um pouco mais a visualização nessa cena. Quando nós temos aqui as ferramentas desligadas, nós podemos ligar ela em View, User Interface, a opção Navigation está desligada na vista, né? Então a gente pode habilitar ela numa vista 3D. Ó, Navigation Cube, View Navigation, Navigation Bar. Agora vamos na nossa piscina lá, ó, a função está disponível para a gente utilizar aqui. Só para aproximar um pouco mais aqui, ó, caminhando na cena, olhando um pouquinho para baixo aqui, ó, look. Exatamente olhando para a piscina aqui, né, onde que a gente chegou, caminha um pouco mais na cena, para a gente ligar o Ray Tracing, tá? Ver o que a gente fez aqui em termos de representação gráfica. Ligando agora o Ray Tracing de novo, sem a necessidade de renderização, só para ter um preview inicial do que foi feito. Então, a ideia aqui dessa aula é realmente demonstrar todo o potencial da ferramenta, todos os recursos que já foram vistos, estamos utilizando aqui a título de revisão, com um novo enfoque. Então, é bem estilo tutorial, né? Onde que a gente vai ter toda a possibilidade então, de representação como teste, né? E representação de uma piscina com alto realismo. Aqui, no caso, uma piscina com método construtivo de alvenarias aqui, né? Então tá aí a nossa pré-renderização com toda a representação gráfica do elemento que a gente fez aqui, e aí ter a representação da água também no nosso ambiente, né? Que depois é importante o usuário pegar e consultar esse material água que tem esse efeito. Temos outros tipos de água dentro do Revit aqui como biblioteca, mas para essa aplicação da piscina, esse tipo de materialidade aqui na nossa interpretação é a mais adequada aqui para ter uma representação bem fiel do elemento aqui de uma forma bem realista. Agora é o tempo de processamento mesmo, de pré-render, né? Ainda não é um render a valer ainda que nós temos nessa cena. Finalizando então a modelagem da piscina no nosso projeto. Desligando o Ray Tracing. Visualizando agora o elemento, voltando ao nosso 3D. Nosso 3D do nosso projeto. Desligando o realístico, fica mais fácil a manipulação, que era uma opção melhor ter feito antes da pintura, ali, quando estávamos fazendo a pintura das bordas, né? A visualização aqui em 3D do nosso elemento efetivado. Piscina.